Queria cumprimentar o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos a palavra do nosso Deus. Eu gostaria de compartilhar com a igreja, com os irmãos, no livro de Mateus, no capítulo de número 14, a partir do versículo de número 22. E eu gostaria que você acompanhasse juntamente comigo a palavra do Senhor, que diz assim: logo em seguida, versículo de número 22, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para entrar no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava consideravelmente numa distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e ficaram com medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, homens, sou eu, não tenham medo ou não temais. Senhor, disse Pedro, se és tu, mande ter contigo por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a sua mão sobre ele, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Tenho certeza que você já ouviu essa história, esta mensagem, e o Senhor tocou em meu coração para vos trazer a respeito desta palavra, o que Deus tem para falar comigo e com você. Nós vemos a partir do versículo de número 22, em Mateus, no capítulo de número 14, a qual o Senhor Jesus estava ali, na beira da praia ou na beira do mar. Naquele momento, Jesus tinha acabado o seu discurso, a sua ministração, a palavra sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus, e aquela multidão que já estava regressando, voltando para as suas casas, Jesus olhou para os seus discípulos e disse: entrai dentro do barco, vão para o outro lado, enquanto eu fico aqui despedindo a multidão. Eu aprendo uma coisa através desta mensagem ou através desta palavra, que os discípulos naquele momento
eles foram obedientes ao mestre, ou seja, eles cumpriram assim aquilo que o Senhor lhe ordenou, porque foi uma ordenança naquele momento que eles entrassem dentro do barco. Penso eu comigo, conjecturo eu, que naquele momento Tomé, Pedro, João, Tiago, os demais discípulos que estavam ali, um olhou para o outro, quem sabe se perguntando: nós nunca saímos sem Jesus, nós nunca viajamos sem o Mestre, mas agora ele nos deu uma ordem para que nós entrássemos dentro do barco, então vamos cumprir aquilo que o Senhor tem assim ordenado. Eles entraram dentro do barco, e no momento que entraram, quem sabe em uma distância, olhando para a beira da praia, avistando o Mestre, quem sabe com os seus corações já um pouquinho meio apertado, porque todos sabem que a gente sem Jesus, nós não somos nada. E naquele momento, Jesus, despedindo a multidão, ele foi para o monte, ele foi para orar, para buscar a face do Pai. E a Bíblia diz que naquele momento ele estava sozinho ou sem ninguém. Então, eu aprendo que muitas das vezes em nossas vidas, como no Salmo 121, verso de número 1, que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro, diz o salmista, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No momento da dificuldade, no momento do aperto, no momento da tempestade, da circunstância que nós estamos passando ou vivendo, nós temos que olhar para o alto. Hoje, o povo, a nação, todas as nações estão se voltando para o alto, reconhecendo e sabendo que o nosso socorro, ele vem do Senhor e sempre virá do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Então, os discípulos estavam navegando. O interessante é que Pedro, Tiago, João, ou até alguns outros também, conheciam muito bem o mar. Sabiam a questão das dificuldades, da circunstância, mas quando eles saíram, quem sabe foi naquela calmaria, foi naquela tranquilidade, achando que no meio do percurso, no caminho do percurso, nada iria acontecer com eles. Então, eles começaram a remar. Eles começaram a navegar para o outro lado, cumprindo a ordenança do Mestre. Só que eles não contaram que a Bíblia nos diz, e a Bíblia vai nos ensinar, que no momento em que eles estavam no meio do mar, naquele momento, o adversário, o nosso inimigo, já estava preparando, quem sabe, uma emboscada para tentar matar os discípulos no meio do mar. E principalmente, Jesus, ele não estava no barco. E se Jesus não estava no barco, o adversário, naquele furor, disse: é agora que eu vou acabar com a vida deles, é agora que eu vou matar eles. Veio a tempestade, veio um vento, e este vento, a Bíblia nos ensina que é um vento contrário, um vento que veio para inundar o barco, um vento que veio para querer virar o barco. Quem sabe eles começaram a se esforçar, eles começaram: solta a vela, segura, prende, segura na direção aí, Pedro, quem sabe joga para um lado, joga para o outro, mas eles não estavam conseguindo. A tempestade veio,
veio a força dos ventos, do mar. Penso eu, e você também pode pensar desta forma, que no momento em que nós estamos em uma tempestade, em um vento agitado, as nossas forças físicas já começam a ir embora. Assim também foi dos discípulos. Quem sabe um puxa a corda, segura na direção, joga para um lado, joga para o outro, tira a água nesse momento, porque a água começou a entrar dentro do barco e eles começaram a tirar a água para tentar sobreviver. Mas chegou num dado momento. Por quê? Um dado momento em que eles pensaram consigo, não dá mais, não tem jeito, nós não iremos conseguir, nós não iremos suportar, o vento está muito forte, a tempestade está muito forte. Quem sabe um olhando para um lado e para o outro e dizendo, cadê o mestre? O mestre não está aqui. Se o mestre estivesse aqui neste momento, ele poderia acalmar a tempestade, acalmar o mar. Mas o mestre não está aqui. Então vem o que nós chamamos de desespero. E naquele momento que eles começaram a ficar desesperados, naquele momento em que as suas esperanças já tinham se acabado, porque a Bíblia vai mencionar que o Senhor, o Mestre, ele só foi aparecer depois que já estava iniciando a quarta vigília da noite. E para o nosso conhecimento, e para o seu conhecimento, nós vemos que o relógio judaico, quando se inicia a primeira vigília da noite, ela se inicia às 18 horas ou às 6 horas da tarde, já beirando para a noite. É ali que se inicia a primeira vigília da noite. Então, pela tardezinha, Jesus, conversando com os seus discípulos, disse, entrai dentro do barco, vá para o outro lado. Naquele momento já estava quase iniciando a primeira vigília da noite. Aí vem a segunda vigília da noite. A segunda vigília da noite, ela se inicia depois das 9 horas ou 21 horas. É aonde se inicia a segunda vigília da noite. A terceira vigília da noite, ela vai se iniciar depois da 0 hora ou depois da meia-noite, onde se inicia a terceira vigília da noite. E a quarta vigília, ela se inicia que hora? Ela se inicia depois das 3 horas da manhã e vai até as 6 horas da manhã. Então pensa comigo, será que naquele momento da dificuldade os discípulos não lutaram? Lutaram sim, fizeram de tudo, fizeram sim. Quem sabe a tempestade veio depois da segunda vigília da noite, ou quem sabe a tempestade ela veio já quase no início. Eles batalharam, eles lutaram, fizeram de tudo para que o barco não virasse. Mas quando chegou na quarta vigília da noite, ou depois das 3 horas da manhã, foi o momento em que entrou neles o desespero. E eles começaram a ficar desesperados, um olhando para o outro e falando, nós iremos morrer, nós não iremos conseguir. É melhor nós desistirmos. Quem sabe as suas forças já tinham ido. Mas a Bíblia nos ensina que quando deu a quarta vigília da noite, veio o nosso Mestre, veio o Senhor Jesus, andando por cima das águas. E naquele momento em que o Senhor Jesus estava andando por cima das águas, e eu quero abrir um parênteses nessa noite,
para que você possa entender. No momento antes de iniciar a primeira vigília da noite, quem foi que mandou os discípulos entrar dentro do barco? Quem foi que ordenou os discípulos que entrassem dentro do barco? Não foi Jesus? Não foi o Mestre? Não foi o Senhor que lhe ordenou que eles entrassem dentro do barco? Naquele momento eles ficaram desesperados, mas Jesus estava no monte, Jesus estava intercedendo e orando pelos seus. Me lembro agora, no livro do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus, a partir do capítulo 17, o Senhor Jesus está orando ao Pai, quem sabe intercedendo justamente pelos discípulos, orando, dizendo: Pai, são teus, guarda eles, livra eles de todo mal. Naquele momento, eles ficaram desesperados, mas uma coisa eles se esqueceram: do quê? Que quem colocou eles dentro do barco, quem mandou entrar dentro do barco foi Jesus. Se foi Jesus que mandou que eles entrassem dentro do barco, então, meus irmãos, Jesus se responsabiliza pelo poder da sua palavra. Se Jesus mandou você entrar, é para você entrar. Se Jesus mandou você ir, é para você ir. Veio a tempestade. Quem sabe você está pensando consigo, está tudo acabado. Está tudo perdido, eu não irei conseguir, eu vou desistir. Mas se Jesus lhe confiou, entregou em tuas mãos, então não temas, porque Jesus está indo ao teu encontro para te dar vitória. Creia nesta palavra: aquele que te confiou, aquele que te entregou, é aquele que está te entregando a tua vitória. Então, naquele momento, Jesus, caminhando por cima das águas, disse para os discípulos: não temais, não vos assusteis, sou eu. Quando os discípulos viram um homem, um ser, quem sabe de branco, andando por cima das águas, começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma, nós iremos morrer. Porque naquele tempo, eles acreditavam que se eles vissem algum ser no mar, um monstro marinho, alguma situação no mar, eles acreditavam que era justamente a hora da sua morte. Então começaram a gritar, ficaram desesperados e disseram: nós iremos morrer porque nós estamos presenciando um fantasma vindo andando por cima das águas. Mas, aleluia, oh glória, naquele momento era o próprio Jesus que estava caminhando por cima das águas, falando para eles: não temas, porque sou eu, sede corajosos. Nesses últimos tempos que nós estamos passando, Deus precisa de homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que não abandonam o barco no momento da tempestade, porque quem colocou você dentro do barco se responsabiliza pela tua vida. Se Jesus te colocou, escute o que eu vou lhe dizer, porque eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Se Jesus te colocou, Ele se responsabiliza pela tua história, pela tua casa, pela tua família, pela tua vida, pelo teu ministério. Então, em nome de Jesus, enxugue essas lágrimas, levante a tua cabeça, porque Jesus está caminhando por cima dos seus problemas para te dar vitória. Receba a tua vitória, receba a tua bênção. Você não é fraco, você não é fraca.
Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Jesus está falando contigo neste momento. Seja forte, não fraco, não frouxo. Deus não conta com frouxo na sua obra. Deus conta com corajosos. E naquele momento, Pedro, ele olhou e avistou que era o mestre. Ele disse, Senhor, és tu mesmo? Então deixa eu ir ter contigo por cima das águas. Oh, irmãos, olha que bênção, que milagre que Pedro iria vivenciar naquele momento. Quem sabe os outros discípulos, João, oh, Pedro, cuidado, Pedro, olha a água, Pedro, cuidado. Quem sabe Tiago dizendo, Pedro, cuidado, você pode se afundar. Mas Jesus disse, vem. Se Jesus disse, vem, ele disse, opa, meus irmãos, ele disse para mim, então eu vou viver uma experiência sobrenatural de Deus. Oh, glória, porque tudo é para o nosso crescimento espiritual. Pedro então coloca ali o seu pé sobre as águas, quem sabe a Bíblia não diz por quanto tempo Pedro andou, ou quantos passos Pedro deu, mas a Bíblia diz que Pedro andou por cima das águas. Em nome de Jesus, Deus vai te levar muito além daquilo que você pensa ou daquilo que você imagina. Creia. Creia nesta palavra. Confie nesta palavra. Então, Pedro estava olhando para quem? Para Jesus. Quem olha para Jesus não está avistando o que está do lado. Por isso que a palavra do Senhor nos diz no livro de Josué, no capítulo de número 1, a partir do número 7, capítulo 1, a partir do versículo de número 7 e 8, aonde nos ensina que nós não temos que apartar da nossa boca o livro desta lei, desta palavra, que não nos desviamos nem para a direita e nem para a esquerda. Oh, glória! E naquele momento, ele acreditou na palavra de Jesus e ele foi andando. Só que ele parou para olhar para o lado ou para olhar para o outro. E ele viu o vento bater nele, as águas que estavam em volta, e naquele momento ele deixou que o medo o tomasse. Aí Jesus olhou e disse, homem de pequena fé. Ele estava afundando, ele gritou, ele pediu socorro. E Jesus disse, homem de pequena fé. Segurou em suas mãos, levantou, e eles voltaram para o barco. E quando voltou para o barco, oh glória, o vento se acalmou, o mar se acalmou. E naquele momento, eles reconheceram, é o Filho de Deus. E nesses poucos minutos que nós passamos, eu deixo para sua meditação esta mensagem, esta palavra. Porque nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Que Deus abençoe